Vamos agora para a nossa leitura diária, nesse dia 12 de maio, já no livro de Esdras, que tem apenas 10 capítulos, né? Vamos iniciar agora. Esdras, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, que diz assim: Ciro convida os judeus a voltarem para Jerusalém e edificarem o templo. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele. E suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão, com prata e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subir e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam no arredores lhe confortaram as mãos com objetos de prata e com ouro, e com fazenda e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seu Deus, de seus deuses. Este tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitridate, os tesoureiros que os deu por conta a Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie, e 1000 ouros, e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400, todos. Estes levou Sesbazar quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Capítulo 2. A lista dos que voltaram de Babilônia para Jerusalém com Zorobabel. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dos transportados de que Nabucodonosor, e de Babilônia tinha levado para Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua casa, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bissã, Mispá, Bigvai, Reu e Baaná. O número dos homens do povo de Israel, os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatia, 372. Os filhos de Ará, 675. Os filhos de Paate, Moabe. Os filhos de Jesuá, Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatur, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Azegab, 1.222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2.056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, de Ezequias, 95. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Assum, 223. Os filhos de Gilbar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofá, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Azemavet, 42. Os filhos de Kiriat Arim,
Sefirá e Beirote, 743. Os filhos de Ramá, a Gibeá, 621. Os homens de Miquimás, 122. Os homens de Betel e Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos do outro, Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lode, Abid e Oto, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaã, 3.630. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesuá, 973. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Pazur, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesua, Cadmiel dos filhos de Rodavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Atem, os filhos de Talmon, os filhos de Jacob, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, por todos 139. E Netineus, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabote, os filhos de Quenós, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agabá, os filhos de Jacob, os filhos de Agabe, os filhos de Sandai, os filhos de Remam, Ramã, Hanã, os filhos de Gedel, os filhos de Gaá, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeia, os filhos de Bezai, os filhos de Asná, os filhos de Neonitas, os filhos de Nefuseus, os filhos de Baquebuc, os filhos de Acufa, os filhos de Aru, os filhos de Baslude, os filhos de Meida, os filhos de Asa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Temá, os filhos de Nessias, os filhos de Atifa, os filhos de servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaado, os filhos de Darcon, os filhos de Gideel, os filhos de Cefatia, os filhos de Altil, os filhos de Poquerite, Ezebaim, os filhos de Amim, todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram até o Meelã, e Telasa, Querute, Dan e Me, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, e de Israel eram os filhos de Delaía, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaía, os filhos de Cosh, os filhos de Basilai, e tomou mulher das filhas de Basilai, o Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram seu registro entre os que estavam registrados na genealogia, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. E o Tisata lhe disse que não comessem das coisas sagradas, até que houvesse sacerdote com Urim e com Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360. Afora os seus servos e suas servas, que foram 7.337. Também tinham 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736. Os seus mulos, 245. Os seus camelos, 435. Os jumentos, 6.720. E alguns dos chefes dos pais, e vindo da casa do Senhor que habita em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para a afundarem no seu lugar. Conforme o seu poder, deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 dáricos, em prata 5.000 arratéis, e 100 vestes sacerdotais.
E habitaram os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os netineus nas suas cidades, como também todo o Israel nas suas cidades. Capítulo 3. É levantado o altar. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, e ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém, e levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zerubabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar. De Deus, de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E afirmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e da tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocausto de dia e dia, por ordem conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e das duas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor, desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor, deram, pois, o dinheiro aos cortadores e artífices, como também comida e bebida, e azeite aos sidônios e aos átrios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. São postos os alicerces do templo. E no ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no 2º mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes, os levitas, e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram levitas da idade de 20 anos, e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Então se levantou Jesua, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, os filhos de Henadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam as reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou ao Senhor para a fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, e chefes dos pais, já velhos que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouvia de muito longe. Né? Então aqui a gente fica nesse dia 12 de maio e vamos prosseguindo aí para o dia 13, nos capítulos 4, 5 e 6.